dar medicação para um filho autista? Essa é uma das decisões mais difíceis e mais cheias de medo que uma família pode enfrentar. Olá, pessoal! Esse é mais um Papo de Teia, o videocast da Estamos Aqui. A nossa ideia é conectar famílias de pessoas autistas com soluções reais para os desafios do dia a dia. Eu sou a Ana Guedes, cofundadora da Estamos Aqui, junto com a Cris Calmon, e eu também sou mãe atípica. O meu filho mais novo, Tomás, ele tem autismo severo. Oi, eu sou a Cris Calmon e hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas e inseguranças e até um pouco de culpa nas famílias: o uso de medicação no autismo. Muitos pais se perguntam: será que o meu filho precisa de remédio? O quanto isso ajuda ou atrapalha? Será que ele pode ficar dopado ou viciado? E ao mesmo tempo, muitas famílias convivem com desafios diários, né, como agressividade, hiperatividade, insônia, ansiedade, que impactam diretamente na qualidade de vida da criança e de toda a família. Para ajudar a entender melhor o quanto a medicação pode ser uma aliada e o quanto e como tomar decisões mais seguras, nós convidamos o Dr. Renato Pacheco. O Dr. Renato é neuropediatra há mais de 20 anos e já acompanhou mais de 3.500 crianças autistas, crianças e adolescentes autistas de todos os níveis de suporte ao longo dessa jornada. Além da prática clínica, ele também se dedica à formação de profissionais de saúde e a orientações a famílias, traduzindo informações complexas de uma forma bem acessível e bem prática. Doutor Renato, seja muito bem-vindo ao Papo de Teia. Bom dia, Ana. Bom dia, Cris. Obrigado aí pelo convite. Eu parabenizo a iniciativa de vocês de trazer informações para essas famílias atípicas que enfrentam tantos desafios no seu dia a dia. E hoje a gente vai tentar contribuir aqui com informações direcionadas principalmente para a medicação, que é o foco aqui do videocast hoje, direcionado para isso. E a gente pode iniciar aí com as informações, seguindo as recomendações e sugestões que vocês fizerem. Eu estou aqui para esclarecer as dúvidas dessas famílias. Muito obrigada, doutor Renato. A gente que agradece imensamente. E aí, a primeira pergunta é: o autismo precisa de medicação? Ou sendo mais direta, o que exatamente a medicação trata? O autismo em si ou os sintomas associados? Muito bem, essa é uma dúvida muito comum no nosso dia a dia, no consultório. Os pais têm esse questionamento com uma forma muito frequente e a gente tem que trazer essa segurança em termos de informação. A medicação, ela tem o objetivo de tratar não o autismo em si. A medicação, ela não vai curar o autismo. O autismo, o TEA, o transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde nós temos uma criança que já teve desde sua concepção o seu cérebro, ele apresenta um funcionamento e uma estrutura anatômica, inclusive, que é diferente de um funcionamento de um cérebro neurotípico. Então, a medicação ela não consegue reverter esse processo. Então, falar em cura para o autismo é uma questão que é muito questionada e que realmente isso não é possível. O que a gente vai fazer através da medicação é trazer um alívio dos sintomas, diminuir sintomas que estão frequentemente associados às características do transtorno do espectro autista, que podem trazer muito impacto para a qualidade de vida daquela criança e da sua família. Então, a medicação, quando indicada de forma adequada, prescrita por um médico experiente, ela vai trazer ganhos para o desenvolvimento da criança e ela vai tratar principalmente os sintomas associados, por exemplo, aquela criança que é muito agressiva, que tem aqueles comportamentos auto e heterolesivos, trazendo um prejuízo para a sua socialização, que já é uma característica do próprio transtorno do espectro autista. Muitas vezes aquela criança que tem uma ansiedade muito grande associada às características centrais do TEA. A gente muitas vezes encontra também distúrbios de sono muito frequentes nessas crianças. Então, são esses momentos, são essas questões, essas situações que fazem com que a gente comece a pensar na recomendação de uma medicação, de uma intervenção medicamentosa para essa criança.
Doutor, mas quais são esses sintomas mais comuns que levam a essa indicação, da medicação? Eu sei que já foi falado aqui, mas será que dá para aprofundar um pouquinho mais sobre isso? Claro, Cris. Bom, um dado importante do ponto de vista estatístico é que em torno de 40 a 70% das crianças autistas, elas vão precisar de um suporte, de uma medicação ao longo da vida. Muitas crianças acabam levando o seu desenvolvimento e vão ter uma vida plena sem precisar de uma ajuda da medicação. Mas é muito frequente que elas precisem mesmo dessa prescrição medicamentosa, em torno de 40 a 70% das vezes. Os principais sintomas que levam o médico, um neuropediatra, ou um psiquiatra infantil, ou um pediatra do desenvolvimento, que a gente quer cada vez mais capacitar esses profissionais da pediatria, que eles têm um número muito maior de profissionais disponíveis do que os profissionais da neuropediatria e da psiquiatria infantil. Então, são os profissionais que estejam capacitados, habilitados para a prescrição medicamentosa. A gente foca principalmente naqueles sintomas que trazem impacto para a vida da criança. Então, vamos pensar: uma criança com transtorno do espectro autista que seja muito agressiva. Essa criança, ela vai precisar muitas vezes de intervenções medicamentosas para trazer uma melhora, um alívio desses sintomas comportamentais, para facilitar a sua socialização. Essa criança muitas vezes vai precisar desse suporte para poder ter um rendimento maior nas terapias que ela esteja frequentando. Se chega lá, não consegue engajar nas atividades das terapias, seja uma terapia com um profissional da psicologia, ciência ABA, seja através de uma intervenção com um fonoaudiólogo ou um terapeuta ocupacional, se aquela criança tem um comportamento muito ruim, então a gente entende que ela vai perder um tempo que é precioso para ela, porque quando a gente fala de transtorno espectro autista e começamos a entender as questões de janela de oportunidade, de neuroplasticidade, que são conceitos importantes, a gente tem que fazer essas intervenções mais precocemente possível. E se a criança apresenta um comportamento muito ruim, as intervenções que foram recomendadas para aquela criança, elas não vão conseguir ser eficazes. Isso não depende necessariamente de um profissional, a gente pode ter um profissional extremamente capacitado, mas a criança com aquele comportamento muito ruim, ela vai ter limitações para aprender, né? A gente chama isso de barreira de aprendizagem, ela não vai conseguir ter um bom rendimento com aquela terapia. Se a gente tem, por exemplo, uma criança também que tem um transtorno do espectro autista associado a um TDAH, que é uma comorbidade bastante frequentemente associada, em torno de 70% das vezes. Então, aquela criança ela é muito impulsiva, é aquela criança muito desatenta. Então, nós vamos selecionar medicações que também possam trazer um benefício nesse sentido, e a gente pode detalhar isso um pouco mais para frente aqui nesse nosso videocast. Quando a gente tem uma criança, por exemplo, que tem um transtorno do espectro autista associado com uma outra comorbidade muito frequente, que é o transtorno de ansiedade, então aquela criança que é muito impaciente, aquela criança que não consegue ficar muito tempo sentada numa mesma atividade. Então, são esses fatores que fazem com que a gente perceba que a medicação pode ser bem indicada para essas situações. E outra comorbidade muito frequentemente associada ao transtorno do espectro autista, né, são os distúrbios de sono. Então, aquela criança que tem dificuldades em conciliar e manter o sono são também situações em que a gente tem aquela evidência, aquela indicação para pensarmos numa prescrição medicamentosa. Uhum. Ótimo. E, doutor Renato, em que momento faz sentido entrar com medicação e quando vale insistir com ajustes na rotina, no ambiente ou outras intervenções? Bom, Ana, a gente parte de um princípio que é muito falado dentro de profissionais que atendem o transtorno do neurodesenvolvimento, que é o conceito de básico bem feito. Então, respondendo à sua pergunta, insistir nas intervenções não medicamentosas sempre é a nossa prioridade. E o que que eu chamo de básico bem feito? É aquela criança que tem que apresentar um sono de qualidade, é aquela família que tem que priorizar o sono da criança, a criança realmente tem que dormir bem, são crianças que precisam ter uma alimentação adequada, e aí existem várias barreiras nesse sentido, a questão da seletividade alimentar, que é uma característica também frequentemente associada ao transtorno do espectro autista, e inclusive dos critérios diagnósticos. Nós precisamos ter uma rotina estruturada para essa criança. Essa criança precisa ter o mesmo horário de acordar, o mesmo horário de dormir, o mesmo horário de ir para as terapias, o mesmo horário de almoçar, o mesmo horário de tomar banho, o mesmo horário de jantar. Quanto mais estruturada essa rotina, mais condições a gente tem de diminuir crises dessas crianças, de diminuir os comportamentos interferentes. Então, isso é muito de extrema importância. É como se a gente estivesse preparando uma terra, essa terra ela tem que ser bem adubada, bem preparada, para depois você ter uma semente
que seja uma semente de qualidade para depois você cuidar dessa semente para poder florescer. Se você não tem uma terra bem preparada, aqui em Minas a gente fala muito sobre isso, né, de terra, de adubar a terra, a gente realmente não consegue ter resultados. Então, básico bem feito, alimentação adequada, rotina adequada, sono adequado, e aí a gente vem com as intervenções, né? As terapias, elas devem ser sempre personalizadas para aquela criança. Então, não é toda criança que tem que fazer psicólogo, fonoterapeuta ocupacional, musicoterapia. Claro que todas essas terapias têm suas indicações, mas elas têm que ser indicadas de forma personalizada e no momento adequado, né? Então a gente tem ali uma criança que a gente fundamenta muito né, os conhecimentos, os conceitos da ciência ABA, aquela criança que está ali no início do desenvolvimento, dos seus 2 aninhos, 3 aninhos. Então é fundamental, ela tem um embasamento, uma comprovação científica muito grande de que realmente é uma intervenção comprovada cientificamente que traz resultados. No momento inicial, muitas vezes, uma fonoaudiologia também é associada, vai ser fundamental. Mas muitas vezes a gente, fazendo mesmo o básico bem feito, a gente não consegue ver aquela criança se desenvolver. A gente não está conseguindo ver aquela criança avançar em relação ao seu desenvolvimento. Aquela criança muitas vezes não está atingindo todo o potencial que ela apresenta, porque o comportamento está interferindo. Aquela criança muito agitada, muito impulsiva. Então, até quando insistir nas intervenções não medicamentosas? Sempre. Nós sempre insistimos nas intervenções não medicamentosas. Mas quando isso tudo não está sendo suficiente, nós entendemos então, né, da área médica, a nossa percepção é essa. A medicação, ela acaba sendo nesse momento uma aliada, uma forte aliada para que todos os outros conceitos estejam sendo implementados e com os resultados que tendem a ser bem maiores quando a gente conta com uma ajuda da medicação. Então, ela entra aí nesse momento, sempre mesmo para auxiliar as outras intervenções a terem resultados melhores. Olha, vou fazer até um comentário aqui como mãe atípica, porque eu queria muito ter tido essa conversa há 10, 13 anos atrás, que o meu filho, ele tem autismo severo, ele tem 13 anos, faz 14 agora em abril, e no início a gente saiu fazendo terapia, 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 e as coisas não avançavam muito. Mas ele tem todas essas questões, ele tem questões gástricas, questões de sono, hiperatividade, tudo isso, né? E só agora, recentemente, que a gente começou a entender essas coisas e fazer esse básico bem feito para ele evoluir, né? Então a gente Sim. perdeu um tempo precioso aí. É muito bom estar ouvindo isso e divulgando isso, né, para outras famílias que estão com o filho ainda pequenininho. Essa é uma Sim, quanto mais competência. precoce a intervenção, mais chances de resultados, Ana. Mas nunca é tarde para se fazer Isso, uma boa não, intervenção, né? Mesmo com 13, com 14, a gente tem estratégias diferentes para faixas isso, etárias diferentes. Mas é importante a gente destacar para isso, as famílias, né, que essa intervenção, quando existe uma dúvida em relação a diagnóstico, cada vez mais eu falo isso para os meus alunos, eu falo sempre dessa maneira, eu falo, olha, se você tem dúvida, já encaminhe essa criança para as intervenções até que essa dúvida seja confirmada ou seja excluída. Até porque você encaminhar uma criança para uma intervenção de ciência ABA ou encaminhar uma criança para uma fonoaudióloga, uma nutricionista, não vai trazer prejuízo para essa criança, não vai trazer nada de mal, de ruim para essa sim, criança. A gente vai trazer só proporcionar para que ela possa ter estímulos adequados num cérebro que tem uma plasticidade muito maior para a gente conseguir ter os resultados muito maiores. Mas no caso do seu filho, também temos outras estratégias para com que ele consiga certeza. atingir resultados melhores. E não posso deixar de comentar da restrição de telas. Dentro do básico bem feito, restrição de telas também é fundamental. A gente traz sempre esse conceito, é muito falado nas redes sociais, é muito comentado, né, de uma forma geral, mas eu vejo na rotina do consultório que os pais ainda precisam ouvir isso diretamente de um profissional de Verdade. referência para que eles falem, ah, tá, né? Mas realmente hoje, até os 3 anos de idade, zero telas é a nossa recomendação. Depois dos 3 aos 6 anos, no máximo meia hora por dia. E trazendo outro conceito relevante, que tela não é somente celular, né? Cris e Ana, a gente entende que os pais muitas vezes acham que é somente o celular, né? Mas tela envolve celular, televisão, tablet, notebook, computador e videogame. Então tudo isso é tela, né? E quando for a gente está pensando ali naquela criança pequenina de 2, 3 anos, então não deveria estar tendo acesso nenhum à tela, né? E realmente isso tem que ser reforçado
para essas famílias, porque ainda existe muito isso. Os pais acham bonito, os avós dão de presente para o neto, quando completa 2 anos de idade, um celular e acha que está fazendo uma coisa ótima, né? E na verdade isso está contribuindo muitas vezes para aquela criança ter um desenvolvimento, um neurodesenvolvimento prejudicado por causa do celular. Então, atenção também, famílias, a essa informação que é muito relevante. Ótimo. Perfeito. Doutora, e voltando ao assunto das medicações, quais são as medicações mais utilizadas no autismo hoje? Existe uma linha de tratamento ou cada caso é um caso? Cris, cada criança, ela pode ter, eu posso ter 1.000 pacientes com o mesmo diagnóstico de transtorno do espectro autista. Cada uma delas é totalmente diferente da outra, né? Tanto é que nós temos o TEA nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Nós temos crianças autistas que falam de uma forma perfeita. Nós temos crianças que são não verbais. Nós temos crianças autistas que têm associado comorbidade com epilepsia. Tem muitas outras que não têm. Nós temos crianças autistas que têm associado um transtorno do desenvolvimento intelectual, antigamente chamada de deficiência intelectual, outras não. Então, por isso que o nome é espectro. Espectro, ele traz para a gente essa percepção. Existe uma variação muito grande na manifestação dos sinais e sintomas. Então, o tratamento medicamentoso, ele sempre vai ser totalmente personalizado. A gente tem uma opção, a gente tem aí um arsenal de opções de medicação que não é tão extenso assim, mas que ele tem que ser escolhido para cada criança de uma forma totalmente individual. As opções que hoje em dia são utilizadas e que podem ser utilizadas para o tratamento desses sintomas que nós descrevemos anteriormente, de irritabilidade, impulsividade, agressividade, desatenção, ansiedade, elas pertencem, de acordo com os sintomas, a alguns grupos específicos. Então, se a gente está pensando em tratar o sintoma de agitação e impulsividade e sintoma de desatenção. Então, nós estamos lembrando aí de características nucleares do TDAH. Então, nós vamos selecionar as medicações psicoestimulantes, que são Ritalina, Ritalina LA, Concerta. São as medicações que são prescritas nesse caso. Existem ainda dentro dos psicoestimulantes os que pertencem à classe das lisdexanfetaminas, né, das anfetaminas. Então, aí vem o Vance e os derivados do Venvance. Então, são essas medicações prescritas como os psicoestimulantes para tratamento principalmente de desatenção e impulsividade. E tem os não estimulantes, que no caso é a tamoxetina, no nosso país comercializado com o nome de Atenta. Então, quando a gente pensa em sintomas de impulsividade e desatenção, essas são as opções medicamentosas prescritas. Quando a gente pensa em medicação para tratar a agitação muito, muito intensa e a agressividade, aqueles comportamentos auto e heterolesivos, então aí a gente vai pensar em prescrever as medicações dos antipsicóticos, da classe de antipsicóticos atípicos, e que são os que são disponibilizados e liberados para uso pelo FDA, que é a risperidona e o aripiprazol. Então são medicações que pertencem à mesma classe de antipsicóticos atípicos de segunda geração. São medicações muito prescritas no dia a dia. Elas têm seus efeitos colaterais, que a gente vai também falar sobre isso, e que elas podem sim auxiliar muito nesses ganhos comportamentais, principalmente nos aspectos de agressividade e irritabilidade. Quando estamos diante de uma criança com sintomas de ansiedade, aquela criança que está com, por exemplo, características de uma compulsão alimentar, está comendo demais, aquela criança que é muito impaciente, está roendo unha, tem crianças com transtorno espectro autista que arrancam o cabelo. Então, são características de uma ansiedade num nível que está descontrolado. Então, a gente pensa, nesse caso, em utilizar os ansiolíticos, principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. E aí eu estou falando de fluoxetina, estou falando de sertralina e esse citalopram. E quando nós temos crianças com distúrbios de sono, a gente começa então a pensar nos moduladores de sono, e também a primeira escolha acaba sendo a melatonina, que a gente pode falar também daqui a pouquinho sobre ela de uma forma um pouco mais aprofundada, mas a princípio são essas opções que nós temos. E também, de uma forma que tem sido tornada e mais frequentemente prescrita, o canabidiol. Então, o canabidiol, a gente pode falar também de uma forma um pouco mais aprofundada, mas o canabidiol ele entra aí como uma opção de tratamento, principalmente para aquelas crianças com um componente aí de agressividade, comportamentos auto e heterolesivos, ele pode ser uma opção de tratamento. Ótimo.
Doutor Renato, um dos maiores medos dos pais são os efeitos colaterais. Quais são os efeitos mais comuns e o que esses pais precisam observar no dia a dia? Certo, Ana, olha só, a questão dos efeitos colaterais é uma preocupação frequente dos pais, né? Muitas vezes eu percebo que, inclusive, esses pais, eles deixam de buscar uma ajuda, deixam de buscar uma avaliação médica, porque eles têm medo de ir a um consultório do neuropediatra e vai sair com o filho dopado, vai sair com o filho abobado, né? Então, essa é uma preocupação frequente, né? E a gente valida esse sentimento dos pais, a gente tem que respeitar esse sentimento dos pais, mas trazendo informações, isso tende a diminuir esse tipo de percepção das famílias. Então, quando a gente fala de efeitos colaterais, falando por classes de medicações, a risperidona, que é um antipsicótico atípico prescrito para tratar sintomas de irritabilidade, agressividade, ela pode trazer como efeito colateral uma sonolência na fase inicial de uso. Então, geralmente eu prescrevo inicialmente à noite, porque se a criança ficar sonolenta, não vai trazer impacto para ela no dia seguinte. É uma medicação que, com alguma frequência, pode trazer aumento do apetite, e esse aumento do apetite não significa necessariamente, Cris e Ana, aumento de peso. Então, isso a gente tem que trazer também essa informação para a família. Aumentar o apetite e a família oferecer para aquela criança alimentos saudáveis não vai trazer aumento de peso. Agora, se estão oferecendo bolo de chocolate, pão de queijo, biscoito recheado, deixando a criança comer tudo que quiser pela frente, sim, pode trazer ganho de peso. Isso acaba muitas vezes limitando essa opção terapêutica para essas famílias, porque a família não está dando conta de controlar a alimentação daquela criança. Outro efeito colateral, no caso do uso da medicação risperidona, que pode ocorrer, é o aumento da prolactina. Então, a risperidona, ela atua em receptores de dopamina no sistema nervoso central e, dependendo do sítio de atuação, ela pode trazer esse aumento da prolactina. O que é prolactina? É um hormônio que nós temos no nosso organismo que está relacionado à produção de leite. Então, quando a gente tem a medicação prescrita risperidona, a gente tem que estar sempre rastreando, dosando a prolactina, que habitualmente vai estar alta, mas a gente vai avaliar o quão alta essa substância está no organismo. E no caso, né, se tiver níveis muito elevados, a gente vai ter indicação de suspender essa medicação. E no caso dos meninos, ela pode desenvolver mama, que é chamado de ginecomastia. E nas meninas, alterações dos ciclos menstruais, aquelas meninas que já viraram mocinhas. Mas são efeitos colaterais perfeitamente manejáveis. A gente pode diminuir dose e esses efeitos colaterais desaparecem. A gente pode suspender a medicação e, obviamente, né, quando a gente suspende a medicação, os efeitos colaterais também desaparecem. O aripiprazol é uma medicação da mesma classe. Ele tem um custo um pouco mais elevado, ele tende a ser um pouco mais seletivo em relação à atuação dos receptores do sistema nervoso central. Ele costuma também trazer o aumento do apetite, mas ele tem menos chance de trazer esse aumento da prolactina. Então, acaba sendo aí uma opção interessante. O aripiprazol tem nomes comerciais de referência, que é Arpejo, Aristab, Arip, são esses nomes mais conhecidos. Risperidona tem Risperidon Perlide, que são os nomes mais conhecidos. Viverdal também é um nome bem conhecido. Se a gente vai falar de medicações psicoestimulantes, no caso da Ritalina e do Venvance, são os nomes mais conhecidos, são medicações que podem trazer redução do apetite. Enquanto a medicação está fazendo efeito, elas podem trazer redução do apetite. Além disso, em alguns casos, elas também podem aumentar sintomas de ansiedade e trazer uma certa irritabilidade para as crianças. Mas também não é medicação que vai deixar a criança viciada, dopada, dependente. O Uhum. Atenta, que é a tamoxetina, é uma medicação direcionada para tratamento de ansiedade e também da parte da desatenção. Ele pode trazer sonolência também na primeira fase de uso. Prescreva à noite, depois geralmente tendo a passar para o horário da manhã. Ele também pode trazer a redução do apetite. Mas vejam só, quando a gente tem uma criança, Ana e Cris, com um transtorno do espectro autista, que tem um TDAH associado, que é muito desatenta e que é muito ansiosa e que está com peso acima da média, vocês concordam que um efeito colateral de reduzir o apetite dessa criança pode ser um efeito colateral bem-vindo? Com Então a gente certeza. também tem que quebrar esse paradigma, né? Não é só achar que efeito colateral tem só o aspecto ruim. No caso da risperidona também, né, quando a gente fala em aumentar o apetite,
Pensa bem aquela criança seletiva, aquela criança autista que não come nada, né? Então, quando a gente tem um aumento do apetite, que é um efeito colateral da risperidona, muitas vezes ele pode ser utilizado de uma forma estratégica para aumentar o apetite daquela criança. É claro que o objetivo principal é tratar o comportamento, mas pode aumentar o apetite daquela criança e aí a família usar essa estratégia com suporte da nutricionista, com suporte da terapeuta ocupacional e introduzir novos alimentos. Então, muitas vezes vai ser um efeito colateral bem-vindo, né? Tá bom. Então, temos também que quebrar esse paradigma no sentido de não achar que só tem coisa ruim quando a gente fala de efeito colateral, né? Bom, quando nós utilizamos os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, também, né, fluoxetina, sertralina, são opções de medicamento que podem trazer, sim, numa fase inicial, uma certa irritabilidade na criança. Então, a gente começa com doses sempre mais baixas e orienta para a família ali de fazer aumentos gradativos, que isso faz com que a criança tolere melhor a introdução dessas medicações. E habitualmente, depois pode ter como efeito colateral a redução do apetite também. Isso que você falou aconteceu com meu filho, esse da risperidona, porque ele sempre foi muito seletivo, mas quando ele começou a usar risperidona, ele passou a aceitar mais alguns alimentos. Foi muito bom. Sim. Um efeito colateral que trouxe um ganho na alimentação Sim, do seu filho. sim. Perfeito. Mas voltando sobre esse risco de dopar a criança, tem como encontrar um equilíbrio? Como é que vocês fazem para poder justamente ajudar e preservar essa essência da criança, né? Não sobrepor a questão da Sim. medicação. Bom, na verdade, a intenção quando a gente prescreve um medicamento, Cris, nunca é dopar a criança. Nunca é deixar que a criança perca aquela essência dela. O Uhum. nosso objetivo quando a gente prescreve um medicamento é justamente remover, diminuir aqueles fatores que estão impedindo a criança dela ser realmente quem ela deveria ser, né? E que esteja também impedindo aquela criança de desenvolver o potencial que ela poderia atingir. Esse é o objetivo da medicação. Existe o risco de sedação? Sim, como a gente acabou de descrever, o risco de sonolência, de sedação existe. Mas se isso está acontecendo, isso não é o que a gente deseja, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo realmente é aquela criança estar ativa, é aquela criança estar acordada, é aquela criança estar interagindo nas terapias, interagindo no ambiente escolar, interagindo com seus familiares, aquela família tendo qualidade de vida, conseguindo sair de casa, conseguindo ir para um shopping, conseguindo ir para uma praia, conseguindo ter uma vida com qualidade. Esse é o nosso objetivo. A sedação, a criança ficar dopada, não é o nosso objetivo. A gente quer realmente que as famílias tenham essa percepção. Às vezes isso pode acontecer no primeiro momento, mas daí a importância de você estar sempre acompanhando, fazendo acompanhamento do seu filho com um médico de referência, um médico que saiba te orientar, que seja acessível, né? Então você teve uma dúvida, você entra em contato com o médico prescritor e a gente orienta que a gente, ó, vamos tirar o remédio então. Você acha que a gente está usando dose baixa da medicação, a criança não está tolerando, está ficando muito prostrada, suspende a medicação, né? E se isso não é bem orientado para essa família, vejam só o que a gente vê muitas vezes acontecer. Ah, eu tenho medo de levar o meu filho no neuropediatra, porque eu acho que ele vai ficar sedado. Aí o neuropediatra não orienta de forma adequada, ou o psiquiatra, né, infantil, ou o pediatra de desenvolvimento, não orienta essa família de forma adequada. No primeiro momento em que a criança fica sonolenta, a família já desiste do tratamento, já abandona aquele médico e já some no mundo e fica ali sem orientação. Então é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, justamente para a gente ter essa conscientização, né? O nosso objetivo não é esse, mas e se a criança ficou sedada? Pode ser que aquela criança tenha um metabolismo diferente, um metabolismo mais lento, aquela dose baixa vai fazer um efeito muito maior do que deveria por causa do metabolismo daquela criança. Então, acione o médico que prescreveu e esse médico vai orientar essa família. A gente tem que ter ali, né, a ideia de dose mínima, dose máxima, mas às vezes a dose mínima realmente pode trazer aquele efeito muito maior do que esperado, e aí a gente está ali sempre disponível para poder orientar essas famílias. Ótimo. E agora entrando num tema que já era muita curiosidade, até você já começou a falar um pouquinho sobre isso, que é o canabidiol. Quando ele pode ser indicado? Já existe um respaldo científico? E quais os cuidados essenciais que os pais devem ter? Bom, Ana, o canabidiol hoje é um tema bastante de interesse geral, né? Há cerca de 10 anos atrás, a gente começou a ver as primeiras prescrições do canabidiol, principalmente para tratamento das epilepsias refratárias,
Então ele tem uma indicação muito relevante e com bastante embasamento científico para tratar as epilepsias de difícil controle. Por exemplo, a síndrome de Dravet e de Lennox-Gastaut, que são entidades clínicas dentro da neuropediatria, que realmente o manejo das crises é bastante difícil. Ele entrou então o canabidiol para opção de tratamento e bastante eficaz para o tratamento nessas condições de epilepsias de difícil controle. Para o transtorno do espectro autista, existem ainda estudos que não têm uma robustez científica muito grande, mas a gente já encontra sim respostas que são positivas e na minha prática clínica eu já tenho utilizado há cerca de 2 anos. Vou falar do canabidiol do ponto de vista técnico, ele é uma substância derivada da planta cannabis sativa, que é a planta da maconha, mas apesar dele ser extraído dessa planta, ele não tem o objetivo alucinógeno que é feito aí para uso recreativo. Então é uma substância extraída da planta que é produzida e né, ela é desenvolvida através de laboratório, então existe ciência realmente por trás. Dr. Rafael Meshulam, que é um médico israelense que desenvolveu esses conceitos inicialmente há alguns anos atrás. E então ele percebeu que no nosso organismo existe o chamado de sistema endocannabinoide. É um sistema até então que nem era conhecido e que realmente ele apresenta ali receptores, que é o CB1, CB2, onde de uma forma indireta o canabidiol vai atuar. Então o canabidiol ele atua sim nesse sistema endocannabinoide, ele tem uma importância para questões de controle comportamental, e aí eu vou falar sobre essas indicações daqui a pouquinho, e ele também pode atuar no sistema de neuroinflamação e no sistema imunológico. Então, assim, ele tem uma atuação ampla no sistema, no nosso organismo, mas não é aquela ideia mágica que as pessoas muitas vezes têm, nessa percepção errada. Ah, eu já recebi representante de laboratório que me apresentou um canabidiol que era para contusão muscular. Aí eu olhei para ele e falei, hã? Como assim? Né? Então, peraí. Aí a gente não está falando de ciência, né? Eu não estou também criticando as pessoas que têm essa percepção, mas eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? Vamos usar uma substância que não é uma substância natural também, como as pessoas pensam. Ah, isso é igual um fitoterápico. É igual eu dar um chazinho para o meu filho. Não, a gente está falando de um medicamento que sim, foi desenvolvido por laboratórios, é derivado de uma planta, como muitas outras substâncias também são, e que tem seus efeitos colaterais, que pode trazer sobrecarga para o fígado, que pode trazer alterações gastrointestinais e que tem que ser monitorizado, né? Então, o canabidiol, ele tem as suas apresentações, a gente tem que saber quem é que está fabricando aquele canabidiol. Então, nós temos laboratórios de referência. Percebemos nos últimos anos aí a comunidade médica que a gente está sofrendo uma inundação de laboratórios que fabricam o canabidiol, então a gente tem que estar avaliando a procedência dessa substância que está sendo prescrita. E dentro de um perfil mais simplificado, existe o canabidiol isolado, que é aquele canabidiol puro, que é utilizado, que é o que tem mais sido estudado para o tratamento das epilepsias refratárias. E existe o Broad Spectrum, que eu nem vou citar aqui, que eu não tenho utilizado, e o Full Spectrum. O que é o canabidiol Full Spectrum? É o canabidiol que apresenta um percentual bem pequeno do THC, que é o tetraidrocannabinol, que é aquela atuação da parte psicoativa, mas numa concentração muito baixa, menor do que 0,2%. Então, o full spectrum, na minha experiência, e eu vejo isso também na experiência de muitos outros profissionais, ele é o que nós costumamos prescrever para o tratamento das crianças TEA, que tem aqueles comportamentos interferentes muito evidentes. Então, quando eu tenho uma criança autista muito agitada, muito agressiva, com comportamentos auto e heterolesivos, que não tiveram uma boa resposta à risperidona, que não tiveram uma boa resposta ao aripiprazol. Então, seria a minha terceira opção na linha de sequência de tratamento seria o canabidiol. Já teve custo muito elevado, mas esse custo vem diminuindo nos últimos tempos e acaba sendo uma opção interessante para que a gente possa ter resultados aí no aspecto comportamental dessas crianças. Mas vejam, não é toda criança, não é a primeira opção, não é a linha de frente para o tratamento do transtorno espectro autista. Eu sei que tem profissionais e respeito que logo no primeiro momento, meu filho não está dormindo bem, é uma criança autista, vou prescrever canabidiol. Respeito, mas não é a linha de raciocínio que a gente segue e sempre a linha de raciocínio que eu tenho é com embasamento científico. Então a gente está sempre buscando os melhores resultados para os nossos pacientes, para as nossas famílias. Sim, sim. E sobre Ótimo. suplementos, óleos essenciais e outras abordagens naturais, o que realmente tem evidência e que exige cautela sobre isso?
Bom, o que a gente tem de evidência, Cris, é principalmente direcionado para as questões do distúrbio do sono, que a gente prescreve, né, a suplementação, que a melatonina é considerada um suplemento, e também a gente tem estudos aí falando de ácido folínico. Vou falar de uma forma um pouquinho mais detalhada, mas a gente tem nesse tipo de situação muito mais desinformação do que informação com embasamento científico. Então a gente vê vários perfis do Instagram que né, vendem aquela ideia de que as questões de suplementação resolvem tudo do autismo, inclusive curam o autismo. Né? Então a gente tem que ter muita cautela com isso. E até porque muitas famílias elas não têm esse discernimento. Ah, eu estou seguindo fulano de tal que tem 1 milhão de seguidores. Então o que ele está falando é verdade. Muito cuidado com isso, né? A gente tem muitos profissionais sérios que a gente, né, recomenda que, inclusive, as famílias possam seguir, mas que a gente tem que ter essa crítica, né? Não é o fato de ter muitos seguidores que quer dizer que seja uma autoridade que tenha grande conhecimento sobre o assunto, né? Então, quando a gente fala aí de suplementação, vamos ter muito cuidado. Óleos essenciais. Inclusive, não tem embasamento científico que possa trazer benefícios. Inclusive, tem crianças que possam desenvolver alergia ao determinado óleo, né, e trazer vários problemas respiratórios. A melatonina, sim, é um suplemento que pode ser utilizado. Inclusive, eu prescrevo a Melatonin Max, não estou fazendo propaganda, mas é a que a gente vê resultados mais efetivos. Ela tem uma referência, um laboratório que é muito confiável e com resultados muito satisfatórios. É um suplemento que a gente tem sim comprovação científica que as crianças autistas têm diminuição da produção e da atuação da melatonina no seu organismo. Então, suplementar melatonina para uma criança que já tem o básico bem feito, já tem rotina estruturada, que está fazendo uma atividade física, que não está tendo acesso à tela pelo menos 2 horas antes de se deitar e que mesmo assim não está conseguindo conciliar o sono com facilidade, a melatonina vai ser uma ótima indicação. Ela é muito boa para indução do sono. E que, como é uma substância que a gente tem no nosso próprio organismo, nós não costumamos ver efeitos colaterais quando prescrita. Né? Claro que tem também suas doses máximas, mas quando bem prescrita, melatonina não costuma ter efeitos colaterais. Outro suplemento que está aí muito sendo discutido nesses últimos meses, nesses últimos dias, inclusive, é o ácido folínico. Então, o ácido folínico é um suplemento, é uma forma ativa da vitamina B9. Então, é uma suplementação que desde o ano passado, meados do ano passado, em junho, julho, foi publicado um artigo com bastante embasamento científico, onde foi percebido que 30% de crianças autistas teriam respostas positivas quando suplementadas com ácido folínico. Então, o que nós entendemos desse estudo? Existem em torno de 1/3% das crianças autistas, elas podem ter o que nós chamamos de autoanticorpo contra receptores do folato no sistema nervoso central. Então, ácido folínico ou folato, aí a gente está falando da mesma coisa, né? Ou leucovorina, que também é outro nome aí que vocês devem estar ouvindo, né, nas redes sociais. Então, essas substâncias, elas são muito importantes para o metabolismo do sistema nervoso central e que 1/3 das crianças autistas elas apresentam autoanticorpos, que como se fossem fatores que o próprio organismo desenvolve e que se ligam aos receptores do folato no sistema nervoso central, impedindo que o folato entre nas células. Então, esse bloqueio, quando você suplementa, quando você aumenta a concentração dessa vitamina B9, da leucovorina ou do ácido folínico no organismo, você consegue fazer com que o ácido folínico ele supere, ele drible, ele passe de forma paralela a esse bloqueio e sim faça atuação no sistema nervoso central. Então, não é indicado para todas as crianças, mas a gente percebe sim que, quando prescrito de forma adequada, ele pode trazer ganhos na linguagem, no desenvolvimento da linguagem e da interação. Eu já tenho um número substancial de crianças em uso do ácido folínico. Ele tem que ser manipulado nas farmácias, ele não é encontrado disponível, pronto, né, nas farmácias de um modo geral. Você tem que calcular a dose de acordo com o peso da criança. Então a gente começa ali geralmente com 0,5 miligrama por quilo de peso, vai ajustando de forma gradativa até chegar em 2 miligramas por quilo de peso, com o máximo de 50 miligramas por dia. Eu divido em 2 tomadas por dia, né, de 12 em 12 horas, e é uma substância que não costuma trazer efeitos colaterais. Quando aparecem, a gente percebe ali que é um pouco de irritabilidade,
mas aí a gente pode diminuir a dosagem e muitas vezes a criança se adapta melhor e depois a gente progride com a dose lentamente. São esses suplementos que a gente tem assim mais comprovação científica, talvez aí que realmente vale a pena se pensar em prescrever para as crianças que tenham que possam ter benefício com esse uso. Então, por exemplo, no caso do ácido folínico, tem nível 2, nível 3, com dificuldades evidentes na fala, na comunicação, seriam as indicações mais interessantes. E a melatonina, quando a criança tem um distúrbio de sono mais evidente. Ótimo. Doutor Renato, e para ilustrar, para a gente ver bem um caso, você pode compartilhar um caso em que a medicação fez diferença real na qualidade de vida da criança e da família? Sim, na verdade a gente tem muitos casos, né? Eu hoje já tenho cadastrados no meu consultório 16.360 pacientes. Olha, Desses, em torno aí de 3.600 a 4.000 são crianças e adolescentes, TEA, e a gente tem inúmeros casos, né? É uma informação relevante que eu quero trazer, porque eu tenho uma experiência muito grande e o que a gente vê na prática, e muitas vezes o que eu percebo é que as famílias elas valorizam o que o vizinho fala, né? Ah, mas eu, se fosse você, eu não daria esse remédio para o seu filho porque ele vai ficar dopado. E aí, quando eu ouço isso no consultório, e ouço todos os dias, eu faço essa pergunta, tá? Mas o seu vizinho, ele é médico? E a resposta é não. Tá, mas e se ele fosse médico? Ele é neurologista, ou ele é psiquiatra, ou ele é pediatra, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento? Então, muitas vezes as famílias, até pelo próprio preconceito, né, elas acabam ouvindo mais o que alguém que não tem nenhum conhecimento fala do que aquilo que alguém que tenha conhecimento está trazendo, né, de informação para aquelas famílias. Então, casos nós temos inúmeros. Né? O que que eu vou colocar aqui um caso que eu atendi essa semana, né, na verdade, eu atendi o controle da consulta dessa criança, né? Eu atendi essa criança há 2 meses atrás e ela realmente estava assim numa fase muito, muito agitada, uma criança de 4 anos de idade, TEA nível 2, não verbal, muito agitada, entrou no consultório, a gente teve muita dificuldade, inclusive, de realizar a consulta, porque ela entrava e saía do consultório o tempo inteiro, ela não conseguia sequer ficar 3 segundos sentada numa cadeira, ela subia na balança, ela descia da balança, ela abria a gaveta, ela fechava a gaveta, e a gente realmente teve assim, essa dificuldade. Ela estava com o pai, com a mãe. Eu tive que pedir para o pai para dar uma voltinha com a criança lá fora algumas vezes. E a mãe descrevendo aquela situação assim, da família extremamente sobrecarregada, não conseguindo ter qualidade de vida. Essa família não consegue ir a uma missa, não consegue ir ao culto, não consegue ir à praia, não consegue sair de casa, não consegue levar essa criança numa festa. As terapeutas tentando fazer o trabalho para essa criança desenvolver também não conseguem fazer, porque ela, desse mesmo jeito que estava no consultório, não tem nada ali que prenda a atenção daquela criança dentro de uma terapia. E ela fazia natação, mesma queixa, além de agitação, agressividade com os coleguinhas da natação, as famílias dos coleguinhas reclamando daquela criança. Então a gente percebe que era uma situação assim muito ruim, que a criança já estava recebendo todo o suporte que ela deveria receber e os resultados não estavam aparecendo, não estavam tendo um desenvolvimento que ela poderia ter. Então, a gente conversou com essa família, foi prescrito a medicação risperidona para ela, numa dose baixinha, começamos ali com meio ml à noite, e depois foi orientado para aquela família, se depois de um mês a gente não tivesse um resultado muito específico, deveríamos aumentar para meio ml pela manhã, meio ml à noite. Essa criança voltou então essa semana, e assim, parece que realmente ela se transformou. Ela é uma criança que consegue ficar mais tempo sentada. É claro que ela não se transformou no sentido de ter virado um anjo, não é isso, né? Mas ela consegue ter mais tempo de concentração, ela conseguiu ficar mais tempo sentada no consultório. Eu pedi relatório dos profissionais que acompanham essa criança, os relatórios todos positivos. Então foi descrito que ela consegue interagir muito mais nas terapias, a fala começou a desenvolver mais em comparação ao que vinha desenvolvendo antes. Na escola a socialização melhorou, na natação as crianças, as famílias das outras crianças pararam de reclamar. Então, foi um grande ganho que nós conseguimos trazer para essas famílias, para essa criança, e com investimento, pessoal, que é baixo, né? Eu estou falando aí de um gasto, uma despesa mensal por volta de R$ 90, né? Então, essas famílias autistas, essas famílias atípicas, elas gastam muito mais com outras terapias, e quando a gente fala do investimento numa medicação, R$ 90, puxa vida, em É. comparação à despesa que elas apresentam, é um investimento mínimo, né?
Mas que fique claro, por favor, não entendam que a medicação é o que transformou tudo a vida dessa criança. Não, ela já recebia todo o suporte na medicação, foi um a mais que deu um up, que deu um resultado, ajudou as intervenções a terem resultados muito melhores, mas ela nunca vai substituir o básico bem feito, nunca vai substituir um sono de qualidade, nunca vai substituir uma família acolhedora, uma família bem, né, bem estruturada, uma família bem orientada e uma escola acolhedora. Então, a medicação ela não vem para substituir nada, ela vem para acrescentar ao tratamento um ganho comportamental e que pode ajudar as outras intervenções a terem os melhores resultados. Maravilha, doutor. E Ótimo. para a gente fechar aqui, que orientação você daria para uma família que está com medo ou alguma dúvida sobre como começar uma medicação? Cris, a minha mensagem final para essas famílias é a seguinte: a medicação ela tem que ser pensada como se fosse realmente uma forte aliada para ajudar essa família a obter os melhores resultados. Não depositem todas as expectativas na medicação, que isso acaba sendo também um erro. Vocês têm que ter essa percepção de que o medicamento é uma parte do tratamento, que em algum momento da vida, um percentual grande de crianças e adolescentes vai ter indicação do uso dessa medicação. Mas a mensagem final é: quando você estiver diante de uma situação em que existe uma dúvida se você vai ou não medicar essa criança, o seu filho ou a sua filha, tome a decisão baseada em conhecimento científico. Não tome essa decisão baseada em medo e em preconceito. Procure se informar, confie no que o médico que você está escolhendo, elegendo para acompanhar o seu filho, confie no que ele está te orientando e tome a decisão baseado em conhecimento científico, não em medo e preconceito. Excelente, doutor Renato. E resumindo tudo aqui, né, a gente quer lembrar que a informação de qualidade ajuda as famílias a tomarem decisões mais seguras, e isso pode transformar completamente o dia a dia dentro de casa. Sim. E Formação de qualidade salva as famílias autistas, né? Em Com resumo, é certeza, bem isso mesmo, né? é transformador, né? Sim. perfeito, doutor Renato. Para fechar, a gente lembra que o doutor Renato é um dos especialistas cadastrados no nosso aplicativo da Estamos Aqui. E obrigado novamente por estar aqui com a gente, doutor Renato. Obrigado pelo convite, Cris e Ana. O aplicativo de vocês é um sucesso. Eu quero que vocês consigam alcançar o máximo de famílias. Estou à disposição para outros encontros. E queria também dizer para essas famílias, né, que estamos aqui, tá aí para poder ajudar vocês. Vocês não estão sozinhos nessa jornada. Eu também estou à disposição. Eu estou à disposição para esclarecer dúvidas. Pode enviar dúvidas no meu direct, que é o @dr Renato Pacheco, é o meu perfil do Instagram. E me sigam para maiores informações. Eu sempre estou falando sobre transtorno do espectro autista, sempre estou falando de TDAH, de transtornos do neurodesenvolvimento, transtorno do desenvolvimento intelectual. Estou à disposição para orientar vocês. Espero, desejo a vocês aí sucesso, sempre. Muito obrigada mais uma vez. Nossa, foi muito, muito informativo esse episódio. E se esse episódio te ajudou, compartilhe com outras famílias e até o próximo Papo de Teia. Até o Obrigada. próximo.